O Motorola Edge 30 já foi considerado um dos celulares mais interessantes da categoria Premium intermediária, principalmente por entregar uma tela excelente, um desempenho muito bom, um design bem diferente da maioria dos concorrentes. Só que o mercado mudou bastante, chegaram novos modelos e os preços também mudaram. A pergunta agora é outra: será que o Edge 30 ainda vale a pena? Ou existem opções melhores pelo mesmo preço? Neste vídeo, você vai descobrir exatamente onde ele continua acertando, quais pontos já começaram a mostrar a idade, e para quem essa compra ainda faz sentido. Uma das primeiras coisas que chama a atenção no Motorola Edge 30 é o visual. Mesmo depois de alguns anos, ele continua parecendo um smartphone moderno. Enquanto muitos celulares ficaram mais grossos por causa da bateria maiores, a Motorola seguiu um caminho diferente. O Edge 30 continua sendo um dos celulares mais finos da marca. Essa diferença parece pequena olhando para as medidas, mas faz bastante diferença quando você segura o smartphone. Ele passa uma sensação de leveza que poucos modelos conseguem oferecer atualmente. Quem costuma passar bastante tempo segurando o celular para assistir vídeos, navegar nas redes sociais ou responder mensagens, provavelmente vai perceber essa diferença logo nos primeiros minutos. Além de fino, ele também é leve. Isso ajuda muito no conforto durante o uso, principalmente para quem não gosta daqueles smartphones que parecem um pequeno tijolo dentro do bolso. Ao mesmo tempo, vale lembrar que um celular fino normalmente precisa abrir mão de alguma coisa para manter esse formato. No caso do Edge 30, esse detalhe aparece principalmente na bateria, mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Antes disso, vale destacar outro ponto muito forte desse smartphone, que é a tela. Mesmo atualmente, ela continua sendo um dos maiores motivos para considerar esse modelo. Estamos falando de um painel OLED de excelente qualidade, com taxa de atualização de 144 Hz. Pode parecer apenas um número maior que os tradicionais 120 Hz, mas a navegação realmente passa uma sensação de muita fluidez. Tudo parece responder rapidamente, as animações ficam suaves, os menus deslizam com facilidade e até tarefas simples acabam ficando mais agradáveis. Além disso, a qualidade da imagem continua muito boa, as cores são vivas, o contraste é excelente e o preto continua profundo, características que normalmente agradam bastante em telas OLED. Assistir vídeos no YouTube, acompanhar séries ou simplesmente navegar pelas redes sociais continua sendo uma experiência muito agradável. Outro detalhe positivo é o brilho. Embora existam telas ainda mais fortes nos lançamentos atuais, o Edge 30 continua oferecendo uma visualização confortável na maioria das situações. Depois da tela, chega a hora de falar do desempenho. Esse continua sendo outro ponto onde o Motorola Edge 30 envelheceu muito bem. O Snapdragon 778G Plus pode não ser um processador topo de linha, mas foi um dos chips mais equilibrados da sua geração. Até hoje, ele continua oferecendo velocidade suficiente para praticamente tudo o que a maioria das pessoas faz. Abrir aplicativos acontece rapidamente. Alternar entre vários programas também funciona muito bem. Redes sociais, aplicativos de banco, navegação na internet, vídeos, músicas e chamadas de vídeo continuam rodando com bastante tranquilidade. Mesmo quando aparecem várias tarefas abertas ao mesmo tempo, o Edge 30 continua mantendo uma boa fluidez. Isso acontece porque o conjunto entre processador e memória ainda consegue acompanhar muito bem os aplicativos atuais. Naturalmente, os modelos mais recentes entregam mais potência, mas isso não significa que o Edge 30 tenha ficado lento. Na prática, ele continua oferecendo uma experiência agradável para quem procura um smartphone rápido para as tarefas do dia a dia. Quando o assunto são jogos, ele também surpreende. Free Fire, COD Mobile, PUBG Mobile, Asphalt Legends, Unite e vários outros títulos populares continuam funcionando muito bem. Em alguns jogos mais pesados, talvez seja necessário reduzir um pouco a qualidade gráfica para manter tudo mais fluido, mas isso já era esperado considerando o tempo de mercado desse processador. Mesmo assim, a experiência continua sendo bastante positiva para quem joga de vez em quando. Agora existe um detalhe interessante. O Edge 30 nunca tentou competir diretamente com os celulares games. A proposta dele sempre foi entregar equilíbrio, e é justamente isso que ainda faz sentido atualmente. Ele consegue oferecer uma boa tela, desempenho competente, câmeras interessantes e um visual bonito sem exagerar em apenas um único ponto. Falando em equilíbrio, vale a pena comentar sobre o software. A Motorola sempre foi conhecida por oferecer uma interface muito próxima do Android puro.
Isso significa menos aplicativos instalados de fábrica, menus mais simples e uma navegação bastante limpa. Para muita gente, esse continua sendo um dos maiores atrativos da marca. Tudo parece organizado e fácil de encontrar. Além disso, os famosos gestos da Motorola continuam fazendo diferença. Acender a lanterna com o movimento da mão ou abrir rapidamente a câmera são funções simples, mas que acabam sendo usadas com bastante frequência. São pequenos detalhes que ajudam bastante a experiência. Agora chegamos em um assunto que costuma gerar opiniões diferentes, que é a bateria. O Edge 30 possui uma bateria de 4.020 mAh. Quando ele foi lançado, esse número já parecia um pouco menor do que alguns concorrentes. Hoje, essa diferença fica ainda mais evidente. Isso significa que a bateria é ruim? Não, mas também não está entre os maiores destaques do smartphone. O processador ajuda bastante no consumo de energia, e isso faz com que a autonomia continue aceitável. Quem utiliza o celular para as redes sociais, mensagens e algumas fotos, normalmente consegue passar boa parte do dia sem grandes dificuldades. Agora, se a rotina inclui muitas horas de jogos, gravação de vídeos ou outras tarefas mais pesadas, talvez seja necessário procurar um carregador antes do fim do dia. Esse acaba sendo um dos principais pontos onde os modelos mais recentes levam vantagem. Em compensação, o carregamento rápido continua ajudando bastante quando a bateria está acabando. Não é o mais veloz do mercado atualmente, mas reduz bastante o tempo ligado na tomada. Depois da bateria, vale falar das câmeras. Esse talvez seja o ponto onde o Motorola Edge 30 mais divide opiniões. A câmera principal continua entregando boas fotos quando existe bastante luz. As imagens apresentam boa definição, cores agradáveis e um processamento que normalmente deixa tudo bonito para publicar nas redes sociais. Em paisagens, fotos de pessoas e objetos próximos, o resultado continua bastante competente. Câmera ultra-wide também merece elogios. Além de ampliar bastante o enquadramento, ela também funciona como câmera macro. Isso permite fotografar objetos pequenos com uma distância muito curta, criando imagens interessantes para quem gosta desse tipo de fotografia. É um recurso que muita gente acaba usando mais do que imaginava. Já quando a iluminação diminui, começam a aparecer algumas limitações. As fotos continuam utilizáveis, mas celulares mais recentes conseguem preservar mais detalhes e controlar melhor os ruídos. Isso não significa que o Edge 30 faça fotos ruins, apenas mostra que as câmeras evoluíram bastante nos últimos anos. Os vídeos continuam agradando, a estabilização ajuda bastante durante as gravações e a qualidade atende muito bem quem grava vídeos para Instagram, TikTok ou até mesmo para o YouTube. A câmera frontal também continua entregando boas selfies. As cores costumam ficar agradáveis e a definição continua suficiente para chamadas de vídeos e criação de conteúdo. Só que, conforme novos celulares chegaram ao mercado, alguns concorrentes começaram a oferecer conjuntos de câmeras ainda mais completos. E é justamente nesse ponto que vale comparar o Edge 30 com as opções disponíveis atualmente para descobrir se ele ainda continua sendo uma compra inteligente. E é justamente quando a comparação começa que o Motorola Edge 30 mostra onde ainda consegue competir muito bem. Hoje, ele disputa espaço com celulares intermediários mais novos e até com alguns modelos premium de gerações anteriores que tiveram uma boa queda de preço. Por isso, olhar apenas para o ano de lançamento não é suficiente. O que realmente importa é o conjunto que ele entrega pelo valor cobrado atualmente. E nesse ponto, o Edge 30 ainda consegue chamar a atenção. A tela continua sendo um dos maiores argumentos para escolher esse smartphone. Mesmo existindo celulares mais recentes, poucos conseguem oferecer um painel OLED de tanta qualidade, junto com uma taxa de atualização de 144 Hz na mesma faixa de preço. Na prática, tudo parece muito agradável durante a navegação, e essa sensação aparece desde as tarefas mais simples até momentos em que você passa bastante tempo assistindo vídeos ou navegando pelas redes sociais. Outro detalhe que ajuda bastante é o peso. Pode parecer um aspecto pequeno, mas faz diferença depois de várias horas segurando o celular. Enquanto muitos smartphones atuais ficaram maiores e mais pesados, o Edge 30 continua oferecendo uma experiência muito confortável. Esse é um tipo de característica que normalmente não aparece nas propagandas, mas acaba fazendo diferença todos os dias. Ao mesmo tempo, existe um ponto que merece atenção antes da compra: as atualizações. Como o Motorola Edge 30 já tem alguns anos de mercado, ele está chegando ao fim do período de suporte previsto pela fabricante.
Isso significa que ele continuará funcionando normalmente. Os aplicativos continuarão sendo atualizados e o smartphone seguirá recebendo suporte por bastante tempo. Mas quem faz questão de receber novas versões do Android durante muitos anos, talvez encontre opções mais interessantes entre os lançamentos mais recentes. Mesmo assim, isso não transforma o Edge 30 em um celular ultrapassado. Na verdade, ele continua entregando uma experiência bastante moderna para quem simplesmente quer um smartphone rápido e agradável para usar. Outro aspecto positivo é a interface da Motorola. Ele continua sendo uma das mais leves do mercado. Os menus são simples, as animações são suaves e praticamente não existem aplicativos desnecessários ocupando espaço. Isso ajuda bastante na sensação de velocidade. Mesmo depois de bastante tempo de uso, o sistema costuma continuar fluido quando o celular está bem cuidado. Falando em armazenamento, vale prestar atenção na versão escolhida. O Edge 30 não possui entrada para cartão microSD. Por isso, se você costuma gravar muitos vídeos, baixar vários jogos ou guardar milhares de fotos, vale escolher uma versão com bastante espaço interno. Esse cuidado evita preocupação no futuro. Outro ponto que ainda merece elogios é o leitor de digitais sobre a tela. O desbloqueio continua acontecendo rapidamente e o reconhecimento costuma funcionar muito bem. O reconhecimento facial também ajuda bastante em situações onde usar digital não é tão prático. São pequenos detalhes que deixam toda a experiência mais agradável. Agora vamos para responder uma dúvida muito comum. Vale comprar um Edge 30 ou investir em um intermediário lançado recentemente? A resposta depende bastante do preço. Se o Edge 30 aparecer por um valor competitivo, ele continua sendo uma compra muito interessante. A tela continua acima da média. O desempenho ainda acompanha muito bem os aplicativos atuais. O acabamento continua bonito. A experiência geral permanece bastante equilibrada. Por outro lado, se a diferença para modelos mais novos for pequena, talvez faça sentido investir um pouco mais. Alguns celulares atuais oferecem baterias maiores, câmeras mais evoluídas, processadores mais eficientes e um período maior de atualizações. Esse é o tipo de comparação que vale a pena fazer antes de tomar a decisão. Também é importante lembrar que o Edge 30 nunca foi vendido como um smartphone focado apenas em potência. A proposta sempre foi entregar equilíbrio, e esse equilíbrio continua sendo um dos seus maiores pontos fortes. Não existe um aspecto que impressione sozinho, mas quando você junta tela, desempenho, software, construção, conforto durante o uso, percebe que ele continua sendo um smartphone bastante agradável. Aliás, esse talvez seja o motivo de tanta gente ainda procurar esse modelo. Ele envelheceu de forma inteligente. Em vez de depender apenas de uma ficha técnica forte no lançamento, a Motorola conseguiu montar um conjunto que continua funcionando muito bem, mesmo alguns anos depois. Outro detalhe interessante é que ele continua sendo um celular bonito. O design não passa aquela sensação de produto antigo. As bordas são finas, o furo para a câmera frontal permanece discreto, a traseira continua elegante, e isso faz diferença para quem pretende ficar bastante tempo com o mesmo smartphone. Agora existe um ponto importante para quem pretende comprar uma unidade usada ou semi-nova. Vale conferir o estado da bateria. Como esse modelo já está no mercado há alguns anos, algumas unidades podem apresentar desgaste natural. Também é interessante verificar a tela, os alto-falantes, o conector de carregamento e todas as câmeras. Se possível, comprar em uma loja que ofereça garantia acaba trazendo uma tranquilidade maior. Esse cuidado vale para qualquer smartphone usado, não apenas para o Edge 30. Depois de analisar todos esses pontos, fica mais fácil entender onde ele se encaixa atualmente. O Motorola Edge 30 continua sendo uma boa escolha para quem procura um smartphone bonito, leve, rápido e com uma das melhores telas da categoria. Também faz bastante sentido para quem gosta de um Android mais limpo e não faz questão de dezenas de recursos extras que muitas vezes acabam nem sendo usados. Por outro lado, quem procura a maior bateria possível, o período mais longo de atualizações ou as câmeras mais avançadas talvez encontre opções melhores investindo um pouco mais. Tudo depende do preço encontrado na hora da compra. Esse continua sendo o fator que mais influencia na recomendação. Se aparecer em uma boa promoção, o Edge 30 ainda entrega um pacote muito interessante. Caso esteja custando praticamente o mesmo valor de modelos mais recentes, aí vale pesquisar com calma antes de decidir. No fim das contas, o Motorola Edge 30 continua mostrando que um bom smartphone não deixa de ser interessante apenas porque surgiram modelos novos. Ele ainda oferece uma tela excelente, um desempenho que continua agradando bastante, um software leve e um desempenho que permanece moderno. É claro que o tempo trouxe algumas limitações, principalmente na bateria, quando comparado aos lançamentos atuais, e no tempo restante de atualizações. Mesmo assim, olhando para o conjunto completo, ele continua sendo uma opção que merece atenção. Então, a
A resposta para a pergunta do título é simples. Sim, o Motorola Edge 30 ainda vale a pena, desde que seja encontrado por um preço justo. Se isso acontecer, ele continua sendo uma compra muito inteligente para quem procura um smartphone equilibrado e não faz questão de ter o lançamento mais recente. Agora eu quero saber a sua opinião. Você ainda compraria o Edge 30 ou escolheria outro modelo nessa mesma faixa de preço? Escreve aqui nos comentários, porque eu gosto muito de acompanhar a opinião de vocês e ver quais smartphones vocês querem assistir nos próximos vídeos. Se este vídeo ajudou na sua decisão, aproveite para deixar o like e se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos mostrando se celulares famosos ainda compensam e comparando as melhores opções para cada faixa de preço. E antes de ir embora, dá uma olhada na descrição. Lá está o link do nosso grupo do WhatsApp, onde eu compartilho promoções, ofertas e novidades que aparecem durante a semana. Também vou deixar o link do Motorola Edge 30 para quem quiser conferir o preço atualizado. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.